Shabbat Shalom, amados irmãos. Baruch Hashem, estamos de volta. Mais uma porção Parashá Eikev, que significa consequência, por conseguinte, em razão de, assim sendo, em vista disso, como resultado, e também significa calcanhar. Calcanhar. Queridos, está em Deuteronômio Devarim, capítulo 7, a partir do verso 12 até o capítulo 11, verso 25. Leamos então o início da porção. Será, pois, que se o que, gente? Condicionante. Se é uma condicionante. O que é uma condicionante? Condicionantes são elementos ou fatores que estabelecem condições ou restringem alguma coisa. Então aqui, neste caso, será, pois, que se vocês ouvirem ou ouvindo essas instruções, guardarem essas instruções, cumprirem essas instruções, Adonai teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos nossos pais. E o Eterno, se fizermos isso, o Eterno nos amará, nos abençoará, nos fará multiplicar, também abençoará os nossos filhos, o fruto da nossa terra, o nosso cereal, o nosso vinho, o nosso azeite, as crias das nossas vacas e das ovelhas, na terra que, sob juramento aos nossos pais, prometeu dar-nos. E aí prossegue: bendito, ou seja, abençoado será mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Eterno afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porás sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te dera Adonai teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Então, queridos, Parashá Eikev, que significa por consequência, e também significa calcanhar. Já falo sobre isso. Queridos, nós estamos nas 7 semanas que antecedem Rosh Hashanah. Hoje é o Shabbat Vatomer Tzion, mas Tzion disse. É a segunda das 7 semanas de conforto que antecedem Rosh Hashanah, conforme eu disse. Isso nos lembra de nunca perder a esperança no futuro celestial de Sião. Que Mitzion Tetze Torá, de Sião sairá a Torá, e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então, nunca perdemos essa esperança. O Eterno nos promete e nos dá todos os elementos para que identifiquemos como será o mundo vindouro, como será o milênio. Lá em Apocalipse, falando do milênio, onde Yeshua será o rei, o governante dessa terra, tendo a Torá como lei para todos, assim como era no princípio. A mesma Torá, tanto para o natural quanto para o estrangeiro, a mesma Torá para toda a humanidade. Então, e aí fala, em Isaías diz, que aquele que não cumprir os mandamentos do Eterno, não atender os mandamentos, as consequências desse não atendimento. E aí em Isaías diz assim: pode uma mulher se esquecer do seu filho, de modo que não tenha compaixão dele, ainda que isso aconteça. A palavra diz o quê? Que o Eterno jamais se esquecerá de nós. O Eterno jamais se esquecerá das promessas feitas aos nossos patriarcas. E aqui nessa Parashá, muito interessante, que ele coloca isso de uma forma muito clara.
Porque o nosso povo tem aquele quê de importância, porque foi a nação escolhida pelo Eterno. Mas aqui, nessa porção, deixa claro que eu estou fazendo isso, não por causa de vocês. Eu estou fazendo isso pela promessa que fiz aos patriarcas e por aquilo que as outras nações têm apresentado como resultado negativo. Então, não é mérito nosso, gente. Não é mérito nosso. Isso nós precisamos ter bem claro. E é só a partir do momento que nós entendemos isso, volto a dizer, que nós temos condições de recebermos o reino em nós. E por consequência, nós recebemos também todas as bênçãos decorrentes desse reino. Então, queridos, a lei da consequência, a instrução da consequência, aqui nós temos causa e efeito, é o próprio nome da paraxá, significa consequência como um ponto de partida. Então, gente, o que isso nos lembra? Lembra-nos que as nossas escolhas, elas nunca são neutras. Preste atenção nisso aqui. As nossas escolhas jamais são neutras. Às vezes a gente fica assim, para mim tanto faz. Você já escolheu. Esse tanto faz, você já está do lado do pior lado. Porque é o lado de uma pessoa que não assume o compromisso que ela deve ter no reino. Quem é do reino se posiciona. E se posiciona, obviamente, a favor do reino. Nunca contra o reino. Não faz sentido. Então, mais uma vez, eu estou sempre enfatizando isso, nós temos que ter claros todos os princípios que o Eterno nos instrui para que nós possamos defendê-los a todo tempo. E tendo firmes esses princípios, nós não seremos enganados. Nunca seremos enganados. Não vamos cair em ciladas teológicas, espirituais. Obviamente, essas ciladas elas vêm para nos prejudicar, mas tendo firmes esses princípios, não um princípio de neutralidade, mas um princípio de ação, de ação ativa, de não sermos chamados de covardes. E a palavra fala que os covardes não herdarão o reino. Gente covarde é aquele que não se posiciona, é aquele que fica neutro, é aquele que quer ficar bem com todo mundo, que sabe o que deve fazer e não faz. E a palavra fala o quê? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto peca. Está pecando. Exatamente, nisso está pecando. Então, gente, nós somos chamados a agir em favor do reino. Nós somos chamados a sermos atalaias. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos em trevas, fomos transportados agora para a maravilhosa luz. Essa luz de instrução em todas as coisas, em todas as áreas. Nada fica alheio aos olhos do Eterno. O Eterno tem instruções desde a hora que abrimos os olhos de manhã até o momento que vamos dormir. Como desprezar isso? Como podemos desprezar isso? Então, queridos, as nossas escolhas nunca são neutras. O segundo princípio que se nos apresenta é a humildade diante da fidelidade do Eterno. Humildade, o texto enfatiza que não é por nossa causa, como eu já disse, não é fruto da nossa pseudo-retidão. Eu sou bom. O Eterno está pegando o boi de eu fazer parte desse reino. Há quem pense assim. Há quem pense assim. Há quem pense que está fazendo um favor para o Eterno, o que claramente é um equívoco.
claramente é uma cilada espiritual. A palavra deixa claro, não é por causa da nossa retidão, mas sim por causa da fidelidade do Eterno para com os nossos patriarcas. Aquilo que o Eterno prometeu para Abraão tem reflexo até hoje? Óbvio que sim, claro que sim. Nós estamos colhendo o que Abraão fez lá atrás, o que Abraão teve coragem de se posicionar. Ele não quis ficar neutro. Olha, Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão teria aos nossos olhos todas as desculpas possíveis. Senhor, mas a minha família está aqui, meu pai está aqui, meus irmãos estão aqui, está tudo aqui, eu ganho meu pão aqui. Todas as desculpas possíveis para não atender o chamamento do Eterno. Mas a palavra diz o quê? Que Abraão confiou. Ele confiou. E essa confiança, gente, Bitahon é o primeiro requisito da emuná, que foi traduzido num conceito vazio de fé, em que Hebreus fala, logo no conceito de fé, lá em Hebreus 11, que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos. Está correto no primeiro aspecto da fé, no bitahon, na confiança. Então, confiando no Eterno, nós temos de fato essa certeza, de fato nós temos essa convicção. Todavia, o segundo requisito, que é a fidelidade. Fidelidade do Eterno? Não, a nossa fidelidade. Agora é conosco. O Eterno nos apresenta uma proposta, e Ele diz, confia em mim. Olha, Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão abandona tudo, junta ali a sua família, os seus bens e tal, e parte sem questionar. Parte numa confiança, e a palavra diz que isso foi imputado, foi creditado a ele como um ato de justiça. Um ato de justiça. E aí, gente, nós estamos aqui hoje colhendo essa ação de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Yeshua fala sobre isso, com os mestres da Torá. Se vocês fossem filhos de Abraão, o quê? Vocês estariam praticando, andando nas obras de Abraão. Como que vocês podem dizer que são filhos de Abraão e agem de modo contrário? Então, não é mérito nosso, gente, não é mérito nosso. Nós estamos debaixo de uma bênção pré-estabelecida, que foi dada lá atrás, e isso está ainda ressoando em nós. Isso vai perdurar até o momento em que Yeshua virá, instalará o reino milenar, cumprirá o governo dele nessa terra, para que, conforme 2 Coríntios 15, 26 e seguintes, ele, ao final, ele entregue o reino ao seu Deus, ao nosso Deus, ao seu Pai e nosso Pai. Então, estamos colhendo os frutos de uma ação positiva, de alguém que ouviu a voz de Deus e obedeceu. E a palavra é clara, que o Eterno se agradou de Abraão, exatamente porque ele foi pronto em obedecer. Ele não ficou protelando, ele não ficou inventando desculpas, ele não ficou aguardando o momento certo. Não, ele tratou logo de obedecer. É pronta obediência, gente. Isso é diligência, isso é ser diligente. Diligência é zelo. Diligência é prontidão em fazer aquilo que deve ser feito. E isso é lição para nós hoje, para saber que por meio desse tipo de ação é que hoje nós tivemos todo o mérito dele, e obviamente Yeshua é descendente de Abraão, e por causa disso nós estamos aqui hoje estudando princípios, e mais uma vez, o texto que nós amamos
declarar, Romanos 15, versos 4 a 6, porquanto tudo que outrora foi escrito, para quê? Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então a nossa esperança, gente, está na fidelidade do Eterno. Agora, o segundo requisito de emuná, bitarrom, confiança. Agora, o segundo requisito, que é fidelidade. E isso depende de nós. Por isso que se tem consequência. Se obedecer, qual é a consequência? Bênção. Se desobedecer, qual é a consequência? Maldições. Interessante que esse mandado de doenças, as mesmas doenças do Egito, dentro do corpo, né, Deus? Por isso que o corpo tem que ser unido e coerente, né? Sem dúvida. Gente, então nós percebemos o quê? Se ouvirmos e praticarmos as instruções, ouvir, captar, compreender e colocar em prática. Se ouvirmos e praticarmos, virão o quê? Olha o que ele promete aqui, ó. O Eterno nos guardará, aliança e misericórdia, Ele nos amará, Ele nos abençoará, nos fará multiplicar, abençoará os nossos filhos, o fruto da terra, do cereal, do vinho, do azeite, chamar. Inclusive o estudo de hoje termina com a segunda parte do chamar. Que nós declaramos todos os dias. Então o Eterno, Ele nos preserva, nos multiplica e nos sustenta. Ekev também significa, conforme eu disse, os mandamentos maiores ou menores? Um de cada vez. Menores. Por que os menores? Senão a gente costuma pisar com calcanhar. Exatamente. Gente, olha o significado de calcanhar aqui. O significado de calcanhar aqui é no sentido de que aos mandamentos tidos por nós como menores, nós temos o costume de pisá-los, desprezá-los. E é aí, gente, aqui entra a questão da fidelidade, porque não nos compete, obviamente, foi falado isso aqui hoje, não nos compete escolher o que cumprir, ou nós cumprimos ou nós descumprimos. Mandamentos são mandamentos, instruções são instruções. Se eu digo, se o pai diz para o filho, meu filho, fique quieto, é um mandamento pequeno demais, simples demais. E aí o filho faz o quê? Ele despreza esse mandamento. Porque é muito simples. Então esse desprezar, embora seja muito simples, mostra o que em relação a quem está fazendo, ao filho no caso? Mostra uma rebelião interna, mostra uma obstinação, mostra uma auto-idolatria do eu não vou fazer a vontade do meu pai, mas eu vou fazer a minha própria vontade, eu não quero ficar quieto. É uma obstinação, uma insurgência contra uma ordem, que obviamente trará consequência. Então, tanto num sentido quanto no outro, tem consequência, e nós devemos respeitar os menores mandamentos e não pisá-los, porque isso é que traduz, gente, o verdadeiro amor ao Eterno. Se nós amamos ao Eterno, conforme eu disse, não nos compete avaliar o que vamos cumprir. Porque se nós, já falei sobre isso aqui, a matemática do Eterno, gente, 10 menos 1 é igual? 0. Aquele que despreza um mandamento, ele torna-se culpado de todos. Está lá em Tiago, vulgo Novo Testamento. Está lá em Tiago. Tiago fala sobre isso. Então, desprezar o mandamento torna-se culpado de todos. Ou seja,
nós não podemos classificá-los aos nossos olhos, nós temos que obedecê-los, simplesmente obedecê-los. Fidelidade nas pequenas ações. Abre canais de Shefá. Shefá, gente, em hebraico é o quê? Abundância. Vou repetir. Fidelidade nas pequenas ações abre canais de Shefá, de abundância. Quem disse isso? De outro modo, lá na Brit Hadashah, Yeshua disse. Como que ele disse isso em outras palavras? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Veja bem, fidelidade nesses mandamentos. Naqueles mandamentos que nós equivocadamente reputamos como mínimos. Então, gente, fidelidade nessas pequenas ações abrem canais de Shefá, de abundância. O fluxo é condicional à forma que obedecemos. Eu comecei falando de condicionante. O texto começa falando: se ouvir, se praticares, virão isso. E a pessoa fica assim: por que as coisas não estão dando certo? Por quê? É uma questão de fidelidade. É uma questão de fidelidade. E aí muitos são tentados a fazer o quê? Mas eu conheço ímpios, totalmente ímpios, anônimos, que têm uma vida próspera. Gente, a confusão está na pseudo-prosperidade. Porque prosperidade do eterno, ela é abrangente. Ela pega todas as áreas da nossa vida. E ela nos dá algo que nenhuma outra prosperidade mundana pode nos dar, que é a Shalom, a confiança plena no eterno, de que Ele é quem vai nos proteger efetivamente, conforme eu falei aqui. Ele nos guardará, nos amará, abençoará, multiplicará, enfim, Ele nos fará prósperos, prosperidade plena, abrangente. A diferença de Esaú para Jacó: Jacó fala que tem muito, Esaú fala que tem muito, e Jacó fala que tem tudo. Né? Uma diferença muito grande. Tanto é que o Eterno fala, né? Eu te sustentarei com a herança de Jacó. Olha aí, qual que é a herança de Jacó? Qual que é a herança de Jacó, gente? É o reino. Tudo que botar a mão para fazer vai prosperar. Eu quero um listado. Listado, beleza, listado. Não, agora eu quero malhado. Malhado? Ok, malhado. Então, assim, não interessa. A prosperidade está naquela pessoa que é fiel ao eterno. Isso é natural, gente. Isso é natural. A palavra do eterno já está fechada, de Gênesis a Apocalipse. Não existe nada que esteja extra palavra. Aqui, nesse livro, estão todas as promessas do eterno. Todas. Elas são imodificáveis. Imodificáveis. E aqui os estudiosos citam mitzvot de calcanhar. Por exemplo, super polêmico, né? Mas vamos lá. Dízimo. Dízimo tem gente que escolhe não dar. Eu falei que hoje na mesa do café, gente, dízimo é uma relação da pessoa com o eterno. É a pessoa com o eterno. Lógico, a gente acaba sabendo quem faz, quem não faz, quem cumpre, quem não cumpre, mas isso não interessa. O que interessa é a pessoa e o eterno. Aí, como que os sábios conceituam isso como pequeno? Que a pessoa, ela começa assim, ela recebe no dia 1º e ela fala assim, lá para o dia 10 eu vou dar. E aí a palavra fala sobre o quê? Fala sobre primícias. Primícias. Primeiro é isso. Não, mas eu vou deixar para depois. Aí ela faz tudo que tem que fazer para depois cumprir aquilo que deveria ser uma obrigação primeira. Querido, ela está pisando nesse mandamento. E a segunda coisa em relação a isso é o tal do arredondamento. E a pessoa fala assim, deu um exemplo.
deu R$10,20. Eu vou dar R$10. Por que não dá 11? Então, assim, essas coisas, gente, isso é pequeno demais para colocar um impedimento. É óbvio que muita gente não concorda com isso, não vou entrar nesse mérito. Volto a dizer, é mandamento. E o que é mandamento, conforme eu falei, nós não escolhemos o que cumprimos e o que não cumprimos. E quando nós desprezamos, nós escolhemos aí as consequências desse desprezo. Conforme aqui em Deuteronômio 18, logo no verso 1 fala assim, olha, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que Adonai prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual Adonai teu Deus te guiou no deserto durante os 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o quê? O que estava no teu coração. Então, gente, nós escondemos alguma coisa do Eterno? Absolutamente nada. Então, quando nós começamos a engendrar, perscrutar, investigar na nossa mente alguma coisa contrária às instruções, isso, gente, tem relação direta com a Kavaná. A intenção já está viciada, ela já está contaminada. Aí tem que haver um processo de techuvá, de arrependimento, para que seja retificado o caminho. Tikkun hanefesh, retificação de alma, retificação de vida. A cada ato, a cada pequeno ato, não deixemos passar, retifiquemos. É isso que está dizendo. Quando se refere ao calcanhar, não pise, não despreze. É óbvio que um mandamento maior, a gente tem um cuidado maior, mas não podemos, a despeito disso, desprezar aqueles que nós classificamos como pequenos. Pois não? Então, sobre os mandamentos maiores e menores, os menores é aqueles que se referem a gente mesmo, né? E os maiores é aqueles que envolvem outras pessoas. Dá para classificar assim ou tem? Não, eu diria que em primeira tábua e segunda tábua nós temos os mandamentos maiores, que são o nosso relacionamento com Deus primeiro, e os demais com o próximo. É claro que aí vem em relação a mandamentos e em princípios amor a Deus e amor ao próximo. Por exemplo, os mandamentos mais graves da Torá. Quais são os mandamentos mais graves? Então, é o que envolve... Não, que envolve pecados mais graves. Os mandamentos que nos protegem dos pecados mais graves. Quais são os mandamentos que nos protegem? Quais os pecados mais graves que nós temos que... Atos 15. Idolatria, o primeiro. Está em Atos 15, está certo. Relação sexual ilícita e assassinato. São os 3 pecados mais graves. Então, ontem eu estava trocando uma ideia com um irmão, e aí ele me mandou um vídeo interessante que o rabino estava dizendo que houve uma mudança, de a idolatria, o que antes era classificado aí, a idolatria como sendo algo mais grave, hoje mudou para relações sexuais ilícitas. E aí eu estava dizendo, eu não concordo que houve uma mudança. Houve, na verdade, hoje existe uma tendência, a relação sexual ilícita hoje é o que impera na sociedade, de fato. Por causa da promiscuidade. E não deixa de ser uma prática de idolatria, né? E exatamente, aí nós chegamos onde? Nós chegamos na auto-idolatria, gente. Que se não tivesse a auto-idolatria, o que é a auto-idolatria? Fazer a própria vontade. Em resumo, é isso, é continuar, eu continuo no governo da minha vida. Isso é auto-idolatria, eu governo a minha vida. Isso é auto-idolatria. Então, se eu governo, eu faço a minha vontade. Opa, peraí, nós não somos discípulos de Yeshua, e Yeshua falou o quê? Eu não vim fazer a minha própria vontade, e sim a vontade do meu Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai.
Ora, mas espera aí, se nós seguimos a Yeshua, e Yeshua não veio fazer a própria vontade, se nós temos que andar nos passos dele, nós não podemos fazer a nossa própria vontade, e ele próprio diz isso: aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, ou seja, negue essa sua vontade, essa sua auto-idolatria, prega isso no madeiro, coloque isso no madeiro, porque se você continuar fazendo sua própria vontade, infelizmente, o resultado não será bom. Não será bom. A palavra diz: há caminhos que ao homem parecem bem, mas no fim são caminhos de morte. Então nós temos que primar pela andar na dependência do Eterno, fazendo a vontade do Eterno e não a nossa própria vontade. Deuteronômio 10, 12 a 16 diz assim: gente, essa aqui é a parte áurea do estudo de hoje. Deuteronômio 10, 12 a 16 diz assim: agora pois, ó Israel, está ouvindo Israel? Sim. Que é que o Senhor, que é que o Eterno requer de ti? Não é que o temas a Ele como teu Deus, e que ande em todos os teus caminhos, e o ames e o sirvas como Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos dele e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Olha o que ele está requerendo de nós. Eis que os céus e os céus dos céus são do Eterno, o teu Elohim, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Eterno se afeiçoou a teus pais para os amar a vós outros, descendentes deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Agora, gente, presta atenção. Circuncidai, pois, a vossa carne. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois Adonai vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fosse estrangeiro na terra do Egito. A Adonai teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora Adonai teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Ou seja, aquilo que ele prometeu para Abraão, volta a dizer. A sua descendência será como as estrelas do céu. Termina com 11 aí, ó. Então, 11. Amarás, pois, Adonai teu Deus, e todos os dias guardarás os teus preceitos, os teus estatutos, os teus juízos e os seus mandamentos. E depois, gente, vem aqui, a partir do verso 13, vem o chamado, a segunda parte do chamado. Então, o que é circuncidar o prepúcio do coração, gente? Nós já falamos sobre isso, já tem um vídeo, inclusive, sobre isso. Mas vamos lá, é muito importante. Tirar aquela membrana dura, enrijecida, que não aceita a palavra, não aceita o governo de Deus. Tirar essa obstinação do coração, gente. Circuncidar o coração é tirar a rebelião, a obstinação, a auto-idolatria. Isso é circuncisão de coração. Isso é o que Yeshua denominou como negar-se a si mesmo. E também o contágio, né? A forma de contaminação que o coração fica projetando algumas coisas. A gente maquina algo, por exemplo, no coração. Aí, um exemplo, eu chego perto da Helene aqui, ô Helene, aconteceu isso com fulano, ou então uma pessoa nova chega
e eu não me dou bem com aquela pessoa, eu preparo o coração da Elaine para receber aquela pessoa de forma má. Isso aí é falta de circuncisão no meu coração, porque eu estou fazendo ela chorar com ela. Sem dúvida. Né? Colocando ela contra a outra pessoa que está acabando de chegar. Aqui, gente, fala que o prepúcio simboliza camadas de teimosia, camadas de rebelião, camadas de auto-engano. E é exatamente isso. Eu já falei, em outras palavras, já falei isso aqui várias vezes, nós encontramos as melhores desculpas para os piores atos. Nós conseguimos justificar, gente, qualquer coisa. Agora, é óbvio que com uma kavaná viciada, contaminada. Por quê? Porque a nossa natureza é assim. É por isso que tem que haver essa circuncisão. Por isso que tem que haver a negativa do eu, para que Yeshua promova, para que nós consigamos entender essa promoção de mudança que Yeshua nos propõe. Que obviamente será feita pelo Eterno por meio do seu Ruach HaKodesh, por meio do Espírito do Santo. E aí entra Ezequiel 36, 26, que após tirar esse coração duro, esse coração de auto-engano, de obstinação, ele nos dá um coração de carne, e nos capacita a andar de acordo com as instruções dele. Só assim é que nós conseguimos. É por isso que nós não podemos achar que nós temos mérito próprio. Se não fossem os méritos de Yeshua, nós estaremos todos perdidos, todos, sem exceção. A palavra fala que todos pecaram, todos se extraviaram, todos estão no mesmo barco. E aí, gente, nós somos chamados a fazer techuvá disso aí. Techuvá é decisão e prática, não apenas decisão. Muitas vezes a decisão ela está contaminada com a emoção. A pessoa toma uma decisão emocional. Ela acha que tem que fazer aquilo, então, de uma forma assim, superficial, emocional, ela se envolve, mas não pratica os atos compatíveis com a techuvá. Yeshua, em outras palavras, fala o quê? Pelos frutos conhecereis. Então, quem toma uma decisão emocional não produz frutos. Ele continua sendo um joio. Só vai conseguir produzir frutos se for uma decisão firme, uma decisão que, de fato, ela está ancorada em passos práticos. É aquilo que eu falava de Abraão. Abraão não titubeou, ele recebe a ordem e ele cumpre imediatamente. O Shema que nós declaramos aí todos os dias, ele fala, se diligentemente obedeceres. Então é obedecer de forma diligente, é rápido, é pronto, é eficiente, da melhor forma, é dar o melhor. Yeshua também fala sobre isso lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Adonai e a sua justiça, porque as outras coisas, assim, em consequência disso, se nós fizermos isso como prioridade, por consequência é que serão acrescentadas as demais coisas. Mas por que as coisas não estão dando certo? Autoanálise, gente. Faça uma autoanálise. Vê onde caíste. Vê o que você está desprezando, o que você está pisando, calcanhar, o que você anda pisando em termos de mandamentos. Questão da congregação, questão da edificação do corpo. Isso, gente, é imprescindível. Eu falava isso com o irmão que eu mencionei com vocês, e ele falou assim, eu confesso que eu não me sinto muito bem quando, assim, no Shabat ok, ficar o dia inteiro estudando a Torá, ok, mas nos relacionamentos durante a semana eu não me sinto muito bem. Eu falei assim, isso é imprescindível. Você tem que fazer isso. Você tem que congregar, por quê? Porque existe um mandamento de edificação. Como que você constrói só num dia? E nesse dia você não vai construir, por quê? Porque é um dia de adoração, é um dia de receber o ensino, mas não tem o quê? Muitas vezes, o relacionamento. E nós só conseguimos edificar relacionando, relando mesmo, gente.
Nós só conhecemos o irmão uns aos outros se nós começarmos a relar com ele, encostado ali, dia a dia. É isso que Yeshua fez durante 3 anos e meio. Vinde e vede. Né? Vinde e vede. Isso é discipulado, é relacionamento. Sem relacionamento não é edificação, e edificação é mandamento. Efésios 4:11 e seguintes ali. Então nós temos que nos edificar e sermos edificados. Para atender ao tempo decorrido, para usufruirmos da multiforme sabedoria do Eterno, só mediante o congregar, só mediante o corpo, a multiforme sabedoria do Eterno se manifesta no meio do corpo, da congregação. Então não é uma ilação, não é uma dedução, não é algo humano, mas sim um mandamento. Isso é um mandamento, gente, de alguém que conhece, de todos os conhecedores da Torá que estão agora elucidando para nós, colocando a Torá em prática, como que nós vamos ter êxito máximo naquilo que estamos empreendendo. Por isso que em Atos 2, os discípulos de Yeshua, né, eles perseveravam unânimes ali, né, diariamente, né, no tempo e de casa em casa. Você já pensou se nós formos colocar isso em prática? Ô gente, a partir de hoje, nós vamos nos encontrar todos os dias. O quê? Todos os dias? Ô gente, nós fazemos techuvá em Atos, tá? A nossa techuvá, ela começa lá em Atos. Então, assim, para seguirmos o que está lá, deveria ser, e sem nenhuma discussão a respeito. Ah não, é para fazer todo dia? Vamos encontrar todo dia. No nosso dia a dia vamos nos envolver uns com os outros. Quem está mais próximo do outro, se envolva. Edifiquem-se e sejam edificados. E a palavra dá um norte, gente, excelente sobre isso. Quando nos encontramos, o que nós devemos fazer? Uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais. Admoestações, olha para você ver. Cada um contribui com alguma coisa. E isso é edificação do corpo. Isso é construção de um edifício bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada junta, onde Yeshua está reinando, está dando as ordens, e nós estamos o quê? Obedecendo. Então, gente, por que as coisas não estão dando certo? Eu costumo dizer, gente, a palavra fala que as bênçãos, elas vêm e nos alcançam. Tem hora que você fala assim, você quer até sair fora, né? Vem te atinge. Isso é bênção demais, é muita bênção que o Eterno nos promete aqui por uma vida de obediência, por uma vida de kavaná correta, de intenção correta, de ajuste. Paulo fala sobre Ishaú, ele fala assim, olha, transformai-vos. Mas peraí, eu tenho que transformar em quê? Pela renovação da vossa mente. Então, gente, essa mente mundana, essa mente romana, tire isso fora, exclua esse negócio. Vamos olhar com lentes judaicas, vamos olhar com a lente que o Eterno quer que nós olhemos. Emuná, bitarrom, fidelidade, confiança absoluta. Hebreus 11, no conceito de fé, vamos crer. Claro que a crença passa por isso, crer, confiar, sabendo que o Eterno ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Conforme eu falei para o Senhor é o remidor do tempo. Eu preciso de 5 minutos, eu preciso de 1 minuto antes. Se eu chegar 1 minuto antes, eu entro. Agora, se eu chegar 1 segundo atrasado, eu não entro. Fique tranquilo, eu sou o remidor do tempo. E o Eterno cumpre, gente, isso na nossa vida. Isso são experiências que nós temos que desenvolver com o Eterno. Nas situações mais rotineiras possíveis. Tem gente que fala assim, eu não tenho hábito de orar. Passe a ter esse hábito, adquire esse hábito, é um excelente hábito. Isso mostra dependência. Eu estou saindo de casa, eu oro. Eu estou voltando para casa, eu agradeço. Eu estou sempre orando, eu estou em contato com o Eterno o tempo todo.
Né? Vamos orar? Vamos orar. Aqui, depois você olha para mim, não, vamos orar agora. Vamos orar agora. É o tempo que se chama hoje, gente, é agora. E se a pessoa for você para orar, ela vai dormir, né? Você vai orar por ela. Ela está dormindo. Várias vezes. Hoje, eu acho interessante também, porque por isso que quando a gente entende que a palavra de Deus, né, que a instrução dele, a Torá, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, né? Por isso que ele sempre fala, os mandamentos que hoje te ordeno, né? Então, você... Sempre atuais. Sempre atuais, exatamente. Sempre. Esse hoje não está ali à toa, né? É, exatamente. Ô, gente, é muita bênção, é muita informação, né, que se resume na nossa dependência, voltarmos a depender do Eterno. Tudo se traduz nisso, numa única palavra: dependência. Mais uma vez, o processo de Techuvá que o Eterno está requerendo de nós, exatamente cumprindo ali a ordem de Yeshua, é o negar a si mesmo, né, e voltar a depender do Eterno, para fazer a vontade do Eterno. Então, se nós temos essas instruções claras, por que nós não estamos ainda praticando? Então, não se questione o que está dando errado. As respostas são óbvias. São óbvias. Porque quando fazemos aquilo que temos que fazer, não tem como dar errado, porque é a parte que depende dele. Então, não tem como dar errado. Se nós cumprirmos a nossa parte, nós podemos ficar tranquilos em relação à parte dele. E não desprezar absolutamente nada do que ele tem nos falado. E aí, gente, nós no Shema fala sobre isso, né? A questão da chuva, da colheita, né? Ou seja, continuemos a ser zelosos, continuemos nesse zelo para que nós tenhamos chuva a tempo e modo, né? A colheita de todas as nossas necessidades, né? Tudo isso em decorrência de uma vida cuja decisão foi de andar nos preceitos do Eterno. E sem a verdadeira Techuvá, nós não recebemos. Pode entrar, a casa é sua. Nós não recebemos o Ruach HaKodesh, que efetivamente nos capacita a andar nessa obediência. Então, para andar na obediência que o Eterno está requerendo, nós precisamos do poder que vem do alto. Assim como o Eterno ungiu a Yeshua com Ruach HaKodesh e poder, o qual andou por todo lado fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Eterno era com ele. Assim, gente, ele quer fazer conosco. Yeshua, ele deixou isso claro também. Ele falou que se nós andássemos de acordo com aquilo que ele estava instruindo, nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e até maiores. Como assim? Maiores? Então, ou seja, a falha é nossa. Nós estamos falhando. E aí, gente, ainda com relação ao chamar, que Deuteronômio 11, 13, e aí vem para verso 18, verso 19. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando. Gente, não há lugar para preguiça no reino. Veja bem que nós temos que falar aos nossos filhos o tempo todo, instruí-los o tempo todo. Não percam essa oportunidade. Daqui a pouco os filhos de vocês não estarão mais com vocês. Gente, o tempo voa. Daqui a pouco, maior idade aí, já quererão estudar fora, quererão seguir a vida deles. E aí, qual foi a base, o fundamento que foi dado para os seus filhos?
eles terão condições de enfrentar os problemas do mundo, tanto materiais e principalmente os espirituais? Porque se vocês não cumprirem essa parte aqui, gente, eles não suportam, não. Eles precisam ser fortes. Shaul dá um testemunho de Timóteo maravilhoso, né? Ele fala que Timóteo foi instruído ali desde a mocidade, desde pequeno, com as sagradas letras, né? Fala, procura apresentar-te a Deus como um varão aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o nosso papel enquanto pais é fazer com que os nossos filhos manejem bem essa espada, gente. Não percam tempo com futilidades, né? Aprendam a remir o tempo. Shaul fala sobre isso também. Nós temos que remir o tempo, porque os tempos são maus. São maus. Ô, gente, se nós não gastarmos tempo com os nossos filhos, outros gastarão. E pode ter certeza, o pouco que vocês estão fazendo para edificar será destruído em questão de segundos. Então, por isso, tem que criar um alicerce muito forte, né, para que eles aguentem aí as vicissitudes da vida. Aquilo que vier contra eles vai soprar, vai vir águas e vão bater, e aconteça o que acontecer, eles vão permanecer firmes, porque vocês, cada um de nós, está cumprindo o mandamento que nos compete. Então, sim, eu reputo isso da máxima importância. Então, queridos, já finalizando, fidelidade nas pequenas coisas. Não pisemos, não desprezemos, não utilizemos o nosso pé, o nosso calcanhar para pisotear os mandamentos do Eterno, porque isso nos privará de grandes bênçãos, Humildade, mais uma vez, nenhuma conquista é mérito nosso. Tudo isso que nós falamos aqui, gente, o testemunho que demos hoje não é mérito nosso. Nós testemunhamos para demonstrar a fidelidade do Eterno para conosco. E que apesar de sermos muitas vezes infiéis, Ele o que? Permanece? Fiel. Então, tenhamos humildade nessas coisas. Gratidão com disciplina. Aqui no estudo de hoje fala sobre Birkat Amazônia, que é o quê? Bênção dos alimentos. Bênção Dos alimentos. posterior à ingestão de alimentos. Nós oramos antes, mas a Torá manda orar depois, gente. Antes você faz uma brahá, depois você agradece. Não há problema nenhum nisso, né? Exatamente. Faz uma bênção antes. Agora, não pode esquecer de agradecer depois, porque qual que é a tendência? Depois que estamos com a barriga cheia, nós podemos desprezar, nós podemos pisar. Não podemos, nós fazemos, muitas vezes. Nós nos esquecemos, porque agora nós estamos satisfeitos. E essa satisfação momentânea nos faz esquecer de agradecer. E está na paraxá de hoje que nós devemos fazê-lo. Então aí me chama a atenção que o povo judeu ele diferencia das outras nações, porque ele, dentre todas as nações, é o povo que mais consegue se manter agradecido ao Eterno diante de todas as bênçãos recebidas neste mundo. Ele agradece, ele permanece ali dando ênfase aos mandamentos, e ele prospera, ele é abençoado. As nações tendem a esquecer. Exatamente. E aí as pessoas perguntam assim, mas por que os judeus são tão prósperos? Né? Elementar, gente, elementar. De humildade. Fazendo isso no dia a dia, né? Zelando, sendo zelosos, naquilo que eles estão cumprindo, eles vão receber a bênção. Naquilo que nós estamos cumprindo, nós receberemos as bênçãos. Simples assim. Né?
E aí eu fico pensando o seguinte, se a linha ortodoxa é abençoada, ainda não tendo revelação plena, imagine nós que temos a revelação plena. Vocês conseguem, gente, fazer essa... conseguem montar aí uma perspectiva? Né? O Shaul fala sobre isso. Se eles estão fazendo isso, imagine quando eles tiverem a revelação plena do Messias. Então, assim, o segredo dessa prosperidade, e volto a dizer, prosperidade não é apenas financeira. Financeira é um dos aspectos da prosperidade. Se eles são prósperos, imagine para aqueles que têm a revelação ampla dos mandamentos, daquilo que Yeshua veio e elucidou, que ele clareou para nós. Então nós não temos realmente desculpa. Techuvá no coração, gente. Techuvá no coração, circuncisão de coração, corte da teimosia, da obstinação, da rebelião e adesão plena, responsável nos caminhos do Eterno. Riqueza como missão, não como orgulho. Aquilo que eu falei, quando somos abençoados, isso faz parte da nossa missão. Coloquemos aquilo que o Eterno tem nos permitido administrar a serviço do reino. Não nos orgulhemos disso. Orgulhemos-nos pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Isso aí sim, nós podemos falar, que bênção que eu estou no caminho, que bênção que eu tenho aprendido, que bênção que eu tenho visto os resultados na minha vida. Que bênção que o meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a verdadeira prosperidade, a verdadeira felicidade. Fala para quem se orgulhar, que se orgulhe de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Aí, olha aí. Queridos, que o Eterno nos abençoe, nos capacite, que possamos ter toda a humildade necessária, de seguirmos esse precioso caminho. Estou muito feliz de estar de volta. Eu amo vocês. Eu quero que prossigamos juntos, de mãos dadas, e que nós possamos todos ouvir: vinde benditos de meu Pai, apossai-vos do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom.